Acidente com um ônibus de estudantes da Universidade Federal de Santa Maria deixou 7 mortos e mais de 20 feridos. O ônibus com alunos e professores passou reto nesta curva da RS 453 em Imigrante, no Vale do Taquari. O acidente ocorreu por volta das 11 horas da manhã, quando os estudantes do Colégio Politécnico estavam prestes a chegar para uma visita de campo. O ônibus avançou por este terreno, aqui estão as marcas dos pneus. Neste penhasco, ele caiu a uma distância de 52 metros e só parou depois de capotar várias vezes. Os socorristas resgataram 26 pessoas com vida em uma operação delicada. O paciente estava preso embaixo do ônibus, só que ele ficou nessa posição cerca de 1h30 até que fosse feito o resgate dele, porque tinha mais vítimas ali e a gente não podia mexer na estrutura. O motorista é um dos sobreviventes. Ele queria só que a gente realizasse um curativo compressivo e liberasse ele para auxiliar, e ele só me disse que ele perdeu o freio na curva logo acima. 3 hospitais da região receberam os feridos. A Gabriela era um deles. A gente estava quase chegando. E daí o ônibus começou a descer e acelerar. Começou a acelerar. E quando ele fez a curva, eu senti ele tombando. Depois disso eu não lembro mais. Em Santa Maria, parentes e amigos dos alunos buscaram informações em frente ao Colégio Politécnico. A universidade decretou luto oficial de 3 dias e disse que vai apurar as causas do acidente. Nós temos uma frota de mais de 70 veículos com manutenção constante. Esse especificamente estava dirigindo esse ônibus, é um motorista terceirizado, contratado, um motorista com todas as habilitações corretas e num próximo passo, depois desse atendimento, talvez identificar a causa desse acidente. A cheia do rio Madeira atinge quase 9.000 pessoas em Rondônia. As imagens mostram o avanço da água que inundou totalmente o distrito de Nazaré, em Porto Velho. De acordo com a Defesa Civil Municipal, 2.700 famílias tiveram que sair de casa, em 36 comunidades. A Prefeitura montou uma força-tarefa com apoio do Governo do Estado e do Exército. Nós temos aí 36 comunidades que elas estão em sinal que a gente chama de alerta, ou seja, a água está chegando para tentar dar uma melhor assistência para essa população de Porto Velho, trazer eles para Porto Velho, que a gente consegue prover mais segurança, dar mais assistência, dar mais infraestrutura. Aqui nesse ponto, no centro de Porto Velho, já dá para ver a água do Rio Madeira se aproximando das ruas. Hoje a medição alcançou 16 metros e 73 centímetros, bem próximo da cota de inundação, que é 17 metros. A previsão é que chova na região até o próximo dia 15. Até agora, a Defesa Civil não prevê cheias, como as de 2014 e 2019, quando o rio passou dos 19 metros. As agências de monitoramento do Rio Madeira de todo o Brasil já falou não vai chegar a calamidade de 2014. Para ajudar os ribeirinhos, a Universidade Federal de Rondônia iniciou uma campanha de doações. Nós estamos com um sentimento de satisfação. As pessoas que a gente está buscando, as ajudas, estão se disponibilizando a ajudar. Rios do interior do estado também transbordaram. Em Santa Luzia do Oeste, as aulas estão suspensas por tempo indeterminado. Na fronteira entre Brasil e Bolívia, a BR-425, entre Porto Velho e Guajará-Mirim, está alagada. Apenas caminhões arriscam passar por esse trecho. No Ceará, o INMET emitiu alerta de temporais para todo o estado. Nas últimas 24 horas, choveu forte em 88 cidades cearenses. O volume de chuva chegou a 100 milímetros na região metropolitana de Fortaleza. Em Caucaia, a água invadiu casas e alagou avenidas. Para regiões do Rio de Janeiro e de São Paulo, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, reforçou o risco alto de temporais. Pelo histórico, o litoral norte paulista sabe do estrago que chuvas intensas podem causar. Em Ubatuba, a população já fica em alerta. Tem vezes que cai árvore, cai tudo, é muito perigoso, sim. Dá medo de andar na cidade. Para tentar diminuir os riscos, a Defesa Civil Municipal está mobilizada. Aqui no Centro de Monitoramento a gente tem a PM, a GCM e agora com essa época que traz bastante risco no nosso município, a gente vai colocar a Defesa Civil monitorando também a nossa cidade. Em Petrópolis, na região serrana do Rio, a Prefeitura decretou ponto facultativo e suspendeu as aulas na rede municipal. À tarde, a Defesa Civil acionou sirenes, seguindo um protocolo de prevenção em situações de risco.
A BR-040, que liga o Rio à região serrana e a Juiz de Fora, em Minas Gerais, chegou a ficar totalmente interditada por causa de alagamentos. O município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, entrou em alerta máximo. É dessa sala que os pesquisadores do CEMADEM monitoram a previsão do tempo e os dados que fundamentam os alertas emitidos para todo o país. Hoje, o órgão manteve os riscos de alagamentos e deslizamentos durante o fim de semana, principalmente para cidades do litoral e próximas da Serra dos estados do Rio e de São Paulo, regiões que já costumam ter problemas quando chove bastante. Nós chegamos a um volume previsto, pensando no final de semana como um todo, talvez na faixa de 100 a 200 milímetros. Claro que vai variar de um ponto para outro. Em princípio, não é um cenário catastrófico como nós tivemos anos anteriores em Petrópolis ou em São Sebastião, mas é um volume que permite prever alguns inconvenientes, como, por exemplo, alagamentos em áreas baixas. A Defesa Civil do Estado de São Paulo montou um gabinete de crise para monitorar as chuvas. A gente consegue diminuir o tempo-resposta, a gente consegue ver em tempo real, aqui com tecnologia, aqui dentro do Centro de Gerenciamento de Emergência, o que está acontecendo e, a partir daí, alertar a população e chegar mais rápido. Eliana Marques adiantou todos esses alertas para a gente ontem aqui no Jornal Nacional e a gente vai ver agora como fica a previsão do tempo para todo o país aí nas próximas horas, né, Eliana? Boa noite para você. Boa noite para você, Elter, para Renata e boa noite para você. Além de São Paulo, as defesas civis de Minas Gerais e do Espírito Santo também emitiram alertas, principalmente para o sul do Espírito Santo e de Minas e para a Zona da Mata. Em São Paulo, preocupação maior com o litoral, vales do Ribeira e Paraíba e as regiões de Campinas, Sorocaba e Itapeva. Na capital paulista, a chuva enfraquece amanhã, mas a possibilidade de deslizamento persiste. Em Belo Horizonte e Vitória, previsão de pancadas fortes. As temperaturas caem. Em São Paulo, máxima de 21 graus. Em Belo Horizonte, 25. Em Vitória, 27. 8 graus a menos do que hoje. Agora, atenção você que está no Rio de Janeiro. Em todo o estado, há risco de a terra deslizar. Só hoje, choveu quase 30 milímetros em Jacarepaguá, praticamente 1/3 da média. Os alagamentos devem acontecer, as ondas também podem subir bastante e os ventos ficarem intensos. Estão previstos 70 milímetros de chuva no Rio, 80 em Itaperuna e Macaé, 130 em Paraty e 150 milímetros em Petrópolis. Não dá para descartar cheia de rios, especialmente na área vermelha de Angra dos Reis, a região serrana. O estado tende a ser o mais atingido por causa dos ventos dessa alta pressão, que empurram umidade do mar. Uma frente fria também ajuda a manter as instabilidades. E tem ainda o relevo. As correntes de vento chegam muito úmidas, aumentando as nuvens. Elas ficam presas entre as montanhas, concentrando a chuvarada nos mesmos locais. Chove bem menos, porém pontualmente forte, no oeste de Minas e em parte de Goiás e de Mato Grosso, incluindo Brasília, Goiânia e Cuiabá. Também do oeste do Acre ao litoral de Pernambuco, passando por Boa Vista, Manaus, Macapá, Belém, Fortaleza, Natal, João Pessoa e Recife. O sol predomina do oeste de Pernambuco ao norte de Minas, do sul de Mato Grosso do Sul ao norte do Paraná e de Santa Catarina ao Rio Grande do Sul. Máximas de 22 graus em Porto Alegre, 23 em Florianópolis e 17 graus em Curitiba. Nas serras catarinense e gaúcha e na região da Campanha pode amanhecer com geada. Elter e Renata. Obrigada, Eliana. Bom fim de semana para você.